Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta em mais um programa da série Desvendando a Ufologia. Desta vez vamos tratar da questão dos implantes que teriam sido aí colocados, ou que vêm sendo colocados, segundo os ufólogos, na cabeça, na pele, enfim, no corpo das pessoas por supostos alienígenas. Então, uma satisfação estarmos aqui novamente, sendo que nós já fizemos esse programa, só que tivemos alguns problemas com o áudio e estamos aí refazendo, mas nada vai ser perdido em relação ao programa que foi ao ar apenas naquele momento, mas que não irá mais ao ar, será substituído por esse programa que estamos fazendo agora, ao vivo, sem avisar. Bem, uma satisfação tê-los aqui conosco, você que está aí assistindo aí o nosso canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Nós que há um bom tempo, né, desde aí que escrevemos as obras sobre o Ramatiz, temos estudado, pesquisado, desde lá a década de 90, todos os assuntos relacionados ao que o espírito, ou o suposto espírito Ramatiz escrevia, dentre esses assuntos, né, a questão da ufologia esteve sempre presente nessa literatura do Hercílio Mais, a partir, por exemplo, e principalmente do livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que depois foi rebatizado apenas para Vida no Planeta Marte, e depois, quando mudou de editora, voltou para o título anterior, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Então, temos desde lá verificado e ter procurado pesquisar as questões que envolvem a ufologia. E daí verificamos, ao longo desse tempo, e mais recentemente, que os temas ufológicos, as teses ufológicas vêm invadindo o movimento espírita. Temos visto aí que muitos confrades já têm abraçado, né, as teses da ufologia. Soubemos há pouco tempo que um centro espírita tradicional da cidade de Rio de Janeiro, que já existe há muitos anos, já vem oferecendo um curso de ufologia dentro do centro, né? E aí, obviamente, não poderíamos deixar de nos pronunciar acerca disso. Não é nenhum ataque, mas apenas uma abordagem crítica, onde nós não tiramos as coisas da nossa cabeça. Nós fomos averiguar, nós fomos pesquisar, nós fomos estudar, lemos muita coisa e agora estamos aí mostrando ou levando ao movimento espírita este contraponto. Tá? Não é ataque a quem quer que seja, não levamos isso para o terreno do pessoal, mas sim estamos aí, como dissemos anteriormente, levando esse contraponto para que o debate seja aberto, para que simplesmente o movimento espírita não entenda que isso é uma questão fechada, que o espiritismo possa ter alguma ligação mais próxima com a ufologia. E nós temos demonstrado aqui, procurado demonstrar ao longo de vários vídeos que já foram ao ar, que é preciso muito cuidado. Não se trata aí, obviamente, de negar que haja vida inteligente em outros planetas, em outros mundos. Não é isso absolutamente. Tá? Não estamos, em absoluto, negando um princípio basilar da doutrina espírita, que é o da pluralidade dos mundos habitados. O problema é que as teses da ufologia, além de colidirem com a própria tese do espiritismo em relação à pluralidade dos mundos habitados, colide frontalmente com tudo que a ciência até hoje nos diz e nos demonstra, né? Sem contar que nós temos demonstrado aí também que os ufólogos e seus simpatizantes se utilizam de certos subterfúgios para tentar provar de qualquer maneira que existem contatos com seres de outro mundo, de seres extraterrestres, seres alienígenas. Tá? Temos visto, né, que não há comprovação nenhuma, que são baseados apenas em relatos, muitos deles fantasiosos e até originários de pessoas com problemas psiquiátricos, né? O que é muito grave. Sem contar, como nós demonstraremos aqui, a falsidade
das chamadas provas que eles dizem ter. E, na verdade, quando nós vamos averiguar, não há prova nenhuma, né? Então, vamos lá dar início ao estudo de hoje, que se chama Os Implantes, da série Desvendando a Ufologia. Bem, então, inicialmente, nós temos aqui um vídeo muito sucinto, muito curto, da doutora, uma vez que ela é médica, né? Geralmente no Brasil chama os médicos de doutor, doutora, Mônica de Medeiros. Ela que andou, inclusive, militando por um bom tempo dentro do movimento espírita, e depois vendo que talvez dentro do movimento espírita ela não tivesse a liberdade de falar muita coisa, então ela acabou se afastando, e como geralmente ocorre, essas pessoas começam a se dizerem espiritualistas ou mesmo universalistas, porque daí acabam tendo, digamos assim, a liberdade de falarem o que quiserem, abraçarem qualquer teoria maluca, sem se verem aí obrigados, de certa forma, né, entre aspas, a atender aos requisitos da doutrina espírita, que são justamente os requisitos da própria ciência, né, da comprovação, de ser uma coisa que atenda às normas da lógica, da razão, do bom senso, e isso, infelizmente, tem faltado para muitos divulgadores nesta seara. Então, vamos lá, vamos analisar essa pequena mensagem da doutora Mônica de Medeiros, que é muito ligada à questão aí da ufologia, e também de um rapaz que nós não conseguimos localizar o nome, que nós não conhecemos, mas que parece que também não vai ser assim muito exato naquilo que vai, muito preciso, melhor dizendo, naquilo que ele vai declarar, e vocês verão neste momento. Vamos lá. Deixa eu aqui compartilhar com vocês. Não é esse ainda, é esse daqui. O cirurgião americano Roger Leyer, que junto com Chris Mullins desenvolveram uma pesquisa extraordinária em abduzidos em que eles, por diagnóstico de imagem, identificavam um chip e eles retiravam esse chip, o Roger retirava e mandava para o MIT. Bem, então vamos lá. A Mônica de Medeiros está afirmando que, inclusive, trabalhou com esse podólogo, esse cirurgião podólogo chamado Robert Leyer, né? Que, inclusive, já se encontra desencarnado. Ele morreu lá com uns 80 anos, morreu no ano de 2014, tá? E ela aí faz algumas afirmações que nós fomos averiguar e que não correspondem à verdade, tá? Vou voltar um pouquinho aqui para que vocês acompanhem comigo. Tive a felicidade de trabalhar com o cirurgião americano Roger Leyer, que junto com Chris Mullins desenvolveram uma pesquisa. Bem, esse Chris Mullins aí, nós não conseguimos localizar quem é essa pessoa, tá? Na internet não encontramos nada, não sei se ela errou o nome, ou pronunciou o nome de maneira equivocada, nós não sabemos quem é esse Chris aí que ela está se referindo. Mas vamos lá. Então ela diz ter trabalhado com esse Roger Leyer, né, que desenvolveu, segundo ela, uma pesquisa extraordinária. Vamos lá. Extraordinária em abduzidos em que eles, por diagnóstico de imagem, identificavam um chip e eles retiravam esse chip, o Roger retirava. Bem, ele alega ter visto, né, ter detectado esses chips, né, nesses exames de imagem, e que os retirava. Isso tudo está dentro de uma narrativa desse senhor. Tá? Vou mostrar para vocês que não passou de uma narrativa. E aí nós nos defrontamos com o segundo problema, né, no caso, que ela diz aí que o Roger Leyer mandou para o MIT. Bem, o MIT quer dizer Massachusetts Institute of Technology, que é um instituto de tecnologia de Massachusetts, e nós verificamos que isso não corresponde à realidade. Inclusive, vamos demonstrar daqui a pouquinho para vocês, num site de ufologia, que não foi para o MIT que esse material foi enviado. Vamos lá.
e mandava para o MIT para fazer o estudo do que era. E aí se descobriram coisas fantásticas, né? Bem, nós também vamos demonstrar para vocês daqui a pouquinho que não foi demonstrado absolutamente nada. Os exames não foram feitos nos laboratórios do MIT, foram feitos pela universidade, por uma universidade do Novo México, tá? Então, é muito estranho que alguém tenha trabalhado com o Roger Laird tenha se equivocado em relação a essa informação, que não está exata, né? Talvez pelo MIT ter mais credibilidade, ela se utiliza, o que, aliás, é muito comum entre os ufólogos. Eles adoram citar a NASA, o MIT, enfim, institutos respeitados, laboratórios respeitados, justamente para dar esse cunho de credibilidade. Tá? Mas eu até hoje não vi absolutamente nenhuma confirmação, né, de absolutamente nada que eles declaram, que a NASA afiançou, que o MIT disse que provou, está tudo provado. Isso tudo, pessoal, são narrativas de convencimento, são táticas, são técnicas de convencimento, para dar um ar científico à ufologia, coisa que ela até hoje não obteve. Ela não obteve da comunidade científica nenhuma autoridade de ciência. Tá? São especulações, são pessoas que acreditam em contatos e que tentam provar, e que até hoje não conseguiram, de qualquer maneira, que esses contatos existem. Tá? E aí é uma série de fenômenos que eles dizem ocorrer, entre eles, nós já analisamos em outros vídeos alguns, né? Entre eles, essa questão dos implantes. Então, vamos lá. Vou ver aqui. Eram metais que não existem na Terra. Bem, então, já dissemos para vocês, não chegaram a nenhuma conclusão, ao contrário do que ela está falando, que sejam metais que não existem na Terra. Ligas metálicas que não existem na Terra e tecidos que não existiam na Terra, biológicos. Isso tudo eu vou mostrar para vocês que não é verdade. E isso deu um grande impulso na ratificação de que estes tipos. Não houve ratificação nenhuma. Ratificar quer dizer confirmar, tá? Então, se tivesse havido, pessoal, vamos pensar juntos. Se tivesse havido essa ratificação que ela diz, isso já estaria em todas as revistas científicas, em todas as revistas normais das bancas, em todos os sites, no próprio site do MIT, na NASA, e eu, para quem duvidar, né, eu estou aqui, de certa forma, convidando a vocês, e até mesmo desafiando a quem duvidar, que nos traga algum documento oficial, né, ou que alguma coisa que algum site oficial dessas instituições demonstrem que tenha havido esse tipo de ratificação, que foram encontrados chips de materiais de outros planetas em corpos de pessoas, tá? Então, é o que nós dizíamos, inclusive no outro programa, que não foi ao ar, né, por problemas técnicos com o áudio, é que, pessoal, nós temos hoje a internet. Hoje está muito mais fácil nós fazermos a verificação das informações. Não é aceitar simplesmente porque foi fulano que disse ou cicrano que disse. Tá? Nós temos sempre que se utilizar do direito da dúvida. Não é porque alguém disse, mesmo no canal do YouTube, na televisão, que necessariamente tem que ser verdade. Então, como dizíamos anteriormente, hoje em dia nós temos a internet, e hoje em apenas alguns cliques é possível verificar as informações. Diferentemente de anos atrás, poucas décadas atrás, onde nós tínhamos que ir atrás da informação nas bibliotecas, das livrarias, tínhamos que comprar o livro, tínhamos que conversar, ir atrás das pessoas. Hoje não é mais necessário isso. Então, hoje, só é enganado quem quer ser enganado. Tá? Porque nós temos recurso da internet. Claro que na internet tem muita mentira também, mas há os sites oficiais, por exemplo, dessas instituições mencionadas.
né? Basta a gente ir lá conferir, né? E também se utilizar de um mínimo de bom senso. Bem, se isso realmente obteve a ratificação da comunidade científica, onde é que estão, né, essas notícias? Onde é que estão esses artigos científicos? Onde estão os comunicados dessas instituições afirmando isso, né? Então, é preciso todo cuidado e a internet, sim, nos ajuda muito para que nós façamos esse trabalho de pesquisa e de confirmação de coisas que são alegadas, que são ditas, né, por aí. Vamos lá. Ou implantes não eram colocados por humanos, mas por seres fora daqui. Nos laboratórios onde foi feito as pesquisas desses corpos, então eles acabaram comprovando aquilo que a gente sempre imaginou. Isso vinha de fora da Terra. Só foi encontrado mais... Veja, né, com que certeza, né, que eles apresentam ter para o público. Essas pessoas, pessoal, sabem que não estão dizendo a verdade. Tá? E aparecem sem ao menos ficarem vermelhas, né, sem ao menos ficarem com a pele enrubescida, coisas que não correspondem à realidade, né? Não foi detectado absolutamente nada e nós vamos demonstrar para vocês daqui a pouquinho. Mais próximo em corpos celestes, em meteoros e, enfim, asteroides, né? Não tem nada a ver com asteroide, com meteoro, novamente. E a questão é quem segurou um asteroide, um meteoro no colo para chegar tão perto desse tipo de material, sendo que esse material foi encontrado impregnado no osso da pessoa. Isso também é uma informação inexata, porque o senhor Roger Leir era um médico podólogo, né? E cujas incisões eram superficiais, nada chegou a osso, tá? Ele fazia isso na sua clínica, assim, no consultório, melhor dizendo, né? E pelo que a gente se pôde averiguar, para se chegar a fazer uma incisão até o osso, é preciso de cuidados muito especiais, né? De medicamentos que possam, inclusive, livrar a pessoa de uma dor muito grande, né? Uma dor lacinante, que é você fazer um procedimento para chegar no osso da pessoa. Não, eram procedimentos superficiais, né, que depois a pessoa ficava lá né, dava um ponto e pronto, acabou, tá? Então ele abria ali de maneira superficial, da altura ali da pele, da derme, e aí dizia ter retirado material dali, tá? Então nós vamos conversar melhor sobre isso. Estamos apenas num primeiro momento. Bem, então, como eu costumo fazer, de trabalhar... isso foi retirado de um documentário, tá? Se vocês depois quiserem conferir ele inteiro, tá? Chamado Nova Terra, tá ok? Então, para que vocês possam aí conferir, vocês puderam ver aí que nós simplesmente tocamos, né? Colocamos aí para tocar para vocês, para reproduzir os trechos que mais nos interessam no dia de hoje, né? Não houve nenhum corte, absolutamente nada disso. Então, vamos lá. Vou remover aqui. Pronto. Bem, agora eu vou mostrar para vocês um site, inclusive um site que apoia essas ideias da ufologia, um site de ufólogos, tá? Feito para justamente comunicar, né, essas questões relacionadas à ufologia. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Então vamos lá. Bem, pessoal, então este é o site,
né, de ufologia chamado Explorers, quer dizer, exploradores, tá? Como vocês estão podendo ver ali, eles tratam do paranormal, do mistério, do bizarro, mitologia, dizem também que tratam de ciência, notícias e entretenimento. Então, um site bem diversificado, mas que apoia, né, pelo próprio ali, já logo em cima ali do Explorers, nós vemos ali um desenhozinho de um disco voador. E aqui nós temos o artigo intitulado O Estudo de Implantes Alienígenas e Seus Efeitos, segundo o Dr. Roger Lehr, que é o mesmo aí mencionado pela Mônica de Medeiros. Tá? Então vamos lá, está em inglês, mas vou aqui traduzir para vocês. Então, nova pesquisa no campo da ufologia surgiu com a ideia dos implantes alienígenas. Eles são, sem dúvida, uma das mais estranhas sub-áreas que estão sobre aí o guarda-chuva da ufologia. Os implantes alienígenas são, né, eles afirmam, são pequenos pedaços de metal que são secretamente colocados sob a pele ou carne, né, das pessoas abduzidas por alienígenas. Então, perceba que eles acreditam nisso. Tá? Não é um site que negue o fenômeno. Tanto é que eles afirmam que isso existe. O propósito desses implantes não é conhecido, que é a razão, né, o propósito, a intenção. É uma questão estranha até mesmo para os ufólogos, mas alguns pesquisadores têm ido além, né, nesse aspecto. Então, aqui nós temos a foto do Roger Lehr, que é o podólogo, né, um cirurgião podólogo, já desencarnado em 2014. E aqui vamos, então, para mais informações para vocês confrontarem com o que disse a Mônica de Medeiros. Então, nós temos ali o podólogo americano e ufólogo Roger Lehr, é um dos especialistas mais prominentes, né, mais conhecidos no que se refere a implantes de alienígenas. Em 1964, ele se juntou ao quadro aí da MUFON, né, que é essa rede aí que estuda ufologia, que se encontra lá no sul da Califórnia, né, localizado no sul da Califórnia, o que marcou o início de uma longa jornada no campo da ufologia. Nos anos seguintes, ele frequentou algumas conferências sobre ufologia, mas ele não era muito famoso nesta área. O Lehr, né, o Roger Lehr, começou a ficar famoso em 1995, quando ele teria examinado o raio-x de uma senhora que alegava ter sido abduzida por alienígenas e que descobriu, né, dos pequenos objetos metálicos que ele diz, né, cuidadosamente ter removido. Ele foi bem sucedido em chamar a atenção para um fenômeno que havia sido anteriormente ignorado, diz ali o site. Lehr estava convicto que esta era uma prova de experimentação extraterrestre em humanos. No entanto, quando aí nós temos a primeira questão, né? Mostrando ali para vocês que ele não mandou o material para o MIT, e sim para o New Mexico Institute of Mining and Technology, quer dizer, uma outra instituição, tá? Então, diz ali, no entanto, quando essa instituição testou o objeto extraído, eles nada encontraram que fosse ligado a extraterrestres. Então, nós temos aí duas inexatidões. Não foi para o MIT não tem nada a ver com isso. E ainda, que o material foi enviado para esse New Mexico Institute aí, né? E eles nada encontraram que fosse de origem extraterrestre ou ligado a extraterrestres, tá? Mais tarde, Lehr se tornou algo como um especialista no assunto de abduzidos por alienígenas e implantes, abrindo uma clínica em Thousand Oaks, na Califórnia. Vejam bem como que eles constroem a carreira, né?
Quer dizer, ele ficou conhecido como alguém que teria extraído objetos. Obviamente que faltou com a verdade, dizendo que esses objetos eram de origem extraterrestre. Possivelmente também faltou com a verdade, dizendo que os objetos tinham sido avaliados pelo MIT e que o MIT teria referendado isso daí, o que não é verdade, né? E aí ele abre uma clínica dedicada a remover o que ele achava ser implantes de origem extraterrestre. Ora, se ele abre uma clínica, pessoal, apenas para isso, então o número de pessoas que lá tem que acorrer para manter uma clínica dessa aberta é muito grande. E aí nós fizemos uma pesquisa com radiologistas, de maneira pessoal, conversamos com alguns radiologistas, e também na internet, e nenhum, pessoal, durante às vezes 20, 30 anos de carreira, achou sequer algum objeto parecido com esse que ele alega encontrar a todo momento. Vocês não acham que isso é muito estranho? Alguém que chega a abrir uma clínica que só atende esses casos, sendo que todos os outros radiologistas nunca encontraram nada, que é só ele que encontra. Isso nos fez lembrar, inclusive, sobre a questão do Sai Baba. O que o Sai Baba dizia fazer? O Sai Baba dizia que materializava objetos, né? Joias, materializava relógios de ouro. Será que o Dr. Lair não estava se utilizando do mesmo expediente do Sai Baba, que não era o de materializar, porque Sai Baba nunca materializou nada. O que Sai Baba era, nós já demonstramos aqui neste canal, isso foi demonstrado também, né, e primeiramente, né, por uma série de investigadores, inclusive o que acabou resultando em 2 documentários, uma na BBC de Londres e outro na TV dinamarquesa, né, onde ficou claro, e ilusionistas mostraram, né, os truques que Sai Baba se utilizava para dar a entender que materializava objetos. Né? Sai Baba nada mais era que um ilusionista. E há também registros, inclusive, se não me engano, no Oriente, se não me engano, foi na Tailândia, onde havia um curandeiro que dizia também retirar do corpo de pessoas uma série de coisas. E quando foram verificar, ele mesmo é que, né, também numa manobra de ilusionismo, retirava as coisas de lá e apresentava como tivessem vindo do corpo da pessoa. Né? Então, estamos aí, provavelmente, perante mais uma pessoa que enganava, né, os seus pacientes, que possivelmente já chegavam lá acreditando que eram aí perseguidos por alienígenas e que esses alienígenas teriam colocado no corpo deles esse material. Né? Então, a pessoa já chegava lá com a predisposição de acreditar em tudo que o Dr. Roger Lair iria fazer, porque já acreditavam que tinham, né, esses objetos dentro do corpo. Tá? Bem, então, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar aqui em relação a esse site, né? Vamos ver aqui. Então, temos mais informações importantes. Com a ajuda de uma equipe de especialistas, incluindo radiologistas, hipnoterapeutas, cirurgiões gerais, ele alegou, né, ter sido capaz de remover alguma espécie de implante, incluído em todos implantes extraterrestres e seus pacientes. Aí ele, né, vamos avançar um pouquinho aqui para a gente adiantar. Bem, aqui está falando do livro dele, né? Está falando que os pacientes inicialmente era um homem e 4 mulheres. E todos os 5, né? Porque é um homem e 4 mulheres, todos os 5 alegavam ter sido abduzidos. Está ali no finalzinho do parágrafo.
Então, são pessoas que já acreditavam no fenômeno. Então, é muito fácil você enganar alguém que já tem essa crença, né? E aqui está falando do Daryl Sims, né, que é investigador de uma instituição lá em Houston, né, que diz que enviou os primeiros 2 pacientes neste estudo para o Dr. Lair. Havia, então, um homem de 47 anos, chamado de Pat Perinello, e uma mulher chamada Mary Jones, de 58 anos de idade. Tá? E ali vai demonstrar aquilo que nós dissemos anteriormente. O Lair teria encontrado, né, um implante alienígena na mão esquerda da Pat. Então, era tudo... Né, ele não alcançou osso nenhum, era tudo em nível de pele mesmo, de derme. E o outro implante teria sido encontrado no dedão esquerdo da Mary. Né? E aí está dizendo ali que os implantes foram removidos de maneira bem sucedida pelo Dr. Lair e aí examinados por especialistas. Tá? E aí, no próximo parágrafo aqui, diz o seguinte: prestem bem atenção. Os testes conduzidos, realizados por laboratórios, incluíram uma avaliação do tecido, espectroscopia feita a laser, testagem do material ali metálico, espectroscopia por raio-x, acredito que seja isso, uma microscopia também foi realizada, e também uma análise de difração, também se utilizando de raio-x, e uma análise de magnética fluorescente, mais ou menos isso, né? Aí temos ali os resultados, está lá na 4ª linha, os resultados foram escondidos, ó, concealed quer dizer escondido, está lá na 5ª linha, no início, né? Os resultados foram escondidos, foram ocultados. Então, realmente foi mandado para laboratórios, não foi para o MIT, tá? O laboratório devolveu os resultados, só que o Lair nunca mostrou quais foram realmente os resultados alcançados pelo laboratório. Né? Por que será? E aí diz ali, porém ele deu algumas informações, quer dizer, ficou só na narrativa, ficou só no papo, em relação à natureza dos implantes. Lair afirmou que os resultados eram suficientes, mas não provou nada, para concluir que os implantes eram a prova de um experimento alienígena em humanos. Os implantes alienígenas foram, então, removidos, diz lá o site, tiveram aparência de agulhas, quer dizer, algo bem pequenininho, que ele poderia muito bem ali manusear na hora, e também de natureza metálica. Tá? Então, está aí um site de ufólogos, né, desmentindo as informações, né, que foram lá passadas pela Mônica de Medeiros e pelo rapaz ali que a acompanhava. Tá? Bem, aí o site continua dizendo sobre a natureza, na verdade, né, desses materiais, que eram coisas biológicas, eram, né, feitos aqui de queratina, tudo a nível de superfície da pele, não tem nada que chegou até o osso, absolutamente nada. Era material orgânico, e o material metálico, ele pode muito bem ter ali dito que havia, ou inserido ali na hora, né, ter dito que extraiu, mas como não mostrou o resultado disso, não ficou comprovado sequer a origem disso daí. Tá? Bem, está aí o que nós achamos de mais importante, né, nesse site, né, que inclusive, como já afirmamos várias vezes, é favorável às teses ufológicas, mas eles foram honestos intelectualmente em dizer que não houve e não há prova nenhuma disso. Ok? Então vamos lá. Vou remover aqui para vocês.
E agora eu tenho alguns slides para mostrar para vocês. Vamos lá para a gente poder analisar melhor. Então vamos lá. O início das alegações de implantes alienígenas. Como é que isso tudo começou? De acordo com o pesquisador Peter Rogerson, a ideia de implantes alienígenas supostamente genuínos pode ser rastreada até a década de 70, quer dizer, vem dessa década, como parte do chamado Mistério Shaver. Inclusive, nós já falamos sobre essas revistas, tá? Mistério Shaver ou Shaver foram revistas de ficção científica, até tinha alguma coisa de quadrinhos também nelas, algumas ilustrações, onde eles advogavam, né, mas através de ficção, a existência de seres extraterrenos. Tá? Inclusive, em um programa, nós demonstramos que houve uma mulher, uma moça, que dizia ter sido abduzida, mas que era uma ávida leitora dessa revista, que foi justamente a que trouxe a ideia que havia seres alienígenas com aparência insetoide, quer dizer, aparência de inseto, tá? E nessa revista, o principal inseto que eles demonstram, principal extraterrestre que eles demonstram ter essa aparência, lembrava muito um louva-a-Deus. E aí ela passa a ter um sonho, um delírio qualquer, e diz ter sido abduzida por um ET ou por ETs com a aparência de louva-a-Deus. Então, após esse relato, nós mostramos em outro programa, né, os ufólogos começaram a dizer que havia ETs insetoides, com a aparência de louva-a-Deus, de formiga, do aracnídeo, né, no caso a aranha, enfim, todo tipo de inseto ou pequenos animais, né, escorpiões, né, que os ETs tinham essa aparência. Tá? E, na verdade, quem criou isso tudo foram os editores dessa revista aí, Shaver, ou Mistério Shaver. Tá? Então, está dizendo ali, ó, como parte do chamado Mistério Shaver, afirma que a Dero, uma civilização sinistra abaixo da Terra, olha a questão da Terra Oca aí novamente. Olha como tudo isso que nós temos aqui abordado, nós fizemos já live sobre a Terra Oca, né, se configuram nesse universo da ufologia. Estava sequestrando pessoas para tortura. Então, a ideia naquela época é que os implantes eram resultados de tortura de alienígenas. Hoje já a história já mudou. Hoje não é mais tortura. Hoje é porque eles querem meio que saber a localização da pessoa. Né? Então, percebe que as histórias vão mudando ao gosto, né, da narrativa. E ali Rogerson escreve: a edição de março de 1957 do programa de rádio Long John Nebel apresentava John Robinson, um ajudante de Jim Moseley, relatando uma história de abdução dramaticamente assustadora, embora não muito plausível. A essência disso, deixa eu até mudar aqui a posição, vamos ver se muda para eu poder ler melhor. Ah, tá. A essência disso era que em 1944, Robinson tinha um vizinho chamado Steve Brody, que um dia viu no apartamento de Robinson uma cópia de uma das revistas de Ray Palmer. Ray Palmer é um dos editores da revista Mistério Shaver, apresentando a Dero. Então era tudo ficção científica. Brody gritou: ele fala da Dero. E aí, né, começou essa história toda de algumas pessoas saírem do universo da ficção para irem para o universo da realidade, dizendo que alienígenas colocavam implantes nas pessoas. Então vamos lá. Continuando aqui. E aí, uma foto do Roger Leir, né, onde ele consta uma afirmação dele. Na minha opinião, alguém ou alguma entidade de algum outro lugar está implantando esses dispositivos em seres humanos para que eles possam monitorar as mudanças genéticas que estão ocorrendo no corpo humano. Então, essa é mais uma razão alegada pelos ufólogos. No caso de Roger Leir, é que não seria mais para rastrear ou para torturar as pessoas, eram para que os alienígenas monitorassem as mudanças genéticas
supostas mudanças genéticas, porque nem isso eles têm qualquer tipo de comprovação. Não há nenhum geneticista que afirme ou que tenha detectado qualquer tipo de mudança genética importante que esteja ocorrendo no corpo humano. Mesmo porque isso, né, pessoal, é uma coisa muito lenta, isso ocorre ao longo de, sei lá, centenas de anos, não é detectado como se estivesse ocorrendo rapidamente, né, num período curto, tá? Então, mais uma teoria da conspiração, é tudo baseado em fantasia. É incrível como em cada afirmação de ufólogos ou de simpatizantes da ufologia, quando a gente vai averiguar, isso quando não detecta na hora, tudo baseado em imaginação, em fantasia, em teorias conspiratórias. Tanto o cirurgião ortopédico Dr. Glenn Pfeffer quanto o investigador Joe Nickell explicaram que os implantes são objetos comuns, como pedaços de metal ou cacos de vidro que se alojam em tecidos semelhantes a lascas. Outros implantes são simplesmente uma coleção de células de gordura que se desconectam e que são inofensivas. Nickell disse que o associado de Lair, Daryl Sims, supostamente se recusou a cooperar quando solicitado a fornecer espécimes ou fotos a um instituto médico forense para análise. Então, né, eles sempre fogem da raia quando é para submeter aquilo a especialistas. E aí uma foto do Glenn Pfeffer, né, que é um médico aí voltado para a ortopedia, que simplesmente negou, né, tudo isso como sendo verdadeiro. E aí ele diz o seguinte, esse cirurgião ortopédico, Glenn Pfeffer, a única coisa sobrenatural nesse caso é o fato de alguém afirmar que a peça é extraterrestre. Né? Então, o cirurgião ortopédico Dr. Glenn Pfeffer sobre as lascas aleatórias alegadas pelo Dr. Lair como sendo implantes alienígenas. Então, retiramos do site da Nova, né? Nova é o nome de um programa na TV americana que envolve temas voltados para a ciência, tá, pessoal? Então, nós fizemos uma tradução, né, do site, nós vamos, inclusive, mostrar para vocês, e a tradução é essa daí, ó. Quando examinados mais de perto, os chamados vestígios de solo geralmente são apenas um fungo de ocorrência comum. Cicatrizes e marcas de escavação parecem ser bastante comuns e provavelmente resultam de ferimentos ou traumas cotidianos. Não é bem escavação, né? É uma espécie de escavação, talvez o tema não seja bem esse, né? Da pele, né? São coisas assim bem superficiais que resultam, como diz ali, de ferimentos ou traumas cotidianos. Mas ainda assim, nós da Nova, que é o programa, né? Éramos curiosos e de mente aberta, quer dizer, eles não foram já com uma ideia pré-concebida, é isso que eles querem dizer. O proponente da abdução, aí já tem uma outra pessoa, né, o Bud Hopkins, por exemplo, afirma, como sempre, né, ter evidências mais convincentes, até mesmo o raio-x e o implante nasal alienígena. Sempre alegando ter evidências, ter provas, né, como sempre, mas não apresentam nada. Em entrevistas e por escrito, e especificamente uma carta enviada em 17 de outubro de 1995, oferecemos a vários proponentes de abdução a oportunidade de fazer com que a Nova, que é o programa, contratasse cientistas independentes para examinar qualquer evidência física de um caso atual. Chegamos a oferecer a realização de ressonância magnética, que é um exame muito mais preciso, né, do que um raio-x, ou outros exames radiológicos. Deixa eu ver aqui que ficou meio assim fora, né, ali da tela. Deixa eu verificar aqui para vocês certinho o que foi dito ali depois. Já vou mostrar aqui para vocês. Não, não é esse aqui não. Deixa eu ver que é um PDF, né? Aqui, já achei. Vou ler para vocês porque ficou ali fora de enquadramento do YouTube, né? Deixa eu ver aqui. Então, ele diz o seguinte.
Então, vamos lá. Então, chegamos a oferecer a realização de ressonância magnética ou outros exames radiológicos, com aval de um médico, em casos de supostas próteses nasais. E aí, o que aconteceu? Não aceitaram nossa oferta. E foi ainda sugerido que os alienígenas são espertos demais para deixar tal evidência cair em nossas mãos. Vejam, né, queridos amigos, como que eles são espertos, né? Quando chega na hora de uma comprovação, eles caem fora e diz não, que os alienígenas na hora vão retirar o implante, não vão deixar vocês fazerem nada, enfim, né? Vem com essas desculpas mais do que esfarrapadas para se negarem a efetivamente, né, que esse material seja examinado. Um físico do MIT, aí sim, né, um defensor fervoroso, quer dizer, uma pessoa que acredita, né, de abduções alienígenas e no processo de investigação científica, confirmou que não há uma única evidência científica confirmada de forma independente para uma abdução alienígena. Então, perceba que nós temos aí alguém que acredita em contato extraterrestre, que pertence ao próprio MIT, citada pela Mônica de Medeiros, e que diz que não há sequer uma única evidência científica confirmada de abdução alienígena. Muito menos de chips ou materiais colocados em corpos de seres humanos. Nenhum, diz ele. De fato, quando pressionados ainda mais, a maioria dos proponentes, quer dizer, essas pessoas que dizem ter provas, recua da importância de tais dados convencionais e, em vez disso, aponta para o que eles chamam de evidência real de abduções. O que seriam evidências reais de abduções para os ufólogos? Ele diz lá, as semelhanças nas próprias histórias, é claro, vai ter semelhança, porque estão falando da mesma coisa. E a sinceridade e emoção com que são contadas. Pessoal, emoção não é prova de nada. Quantas pessoas não mentem para nós e para, enfim, para as pessoas, para outras pessoas, e são acreditadas? Por quê? Porque elas transmitem credibilidade. Mas o que elas estão falando é mentira. Então, como nós já dissemos em programas anteriores, não dá para ficar apoiado apenas em narrativas. Palavras, o vento leva. Né? Eu posso vir aqui falar qualquer coisa, mas se eu não tiver provas, não vai adiantar de nada. Então, vale não só para eles, quanto para nós também. Né? Tem que haver uma prova, ainda mais quando se trata de questões materiais como essa. Né? E aí prossegue ali. Este, então, é o verdadeiro coração do fenômeno de abdução alienígena. Relatos, relatos e mais relatos, e prova que é bom. Absolutamente não tem. E quando eles dizem ter, eles não submetem aos especialistas. Né? Especialistas independentes que vão simplesmente analisar. Né? Não vão desaparecer com o material, não vão fazer nada, vão analisar. O Lair, e aí é que começa também toda uma série de problemas, exatamente como nós detectamos com o Däniken, que é um outro papa da ufologia. Sempre eles, ou quase sempre, esses papas da ufologia, metidos com a justiça, metidos com uma série de irregularidades, com crimes. Então, Lair foi considerado culpado de ter cometido atos repetidos de negligência pelo Conselho de Medicina Podiátrica da Califórnia, cumprindo 3 anos de liberdade condicional. Prova disso nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Nós vamos mostrar para vocês justamente o processo em que ele foi condenado, tá? Bem, acabaram aqui, então vamos direto aqui para mostrar para vocês. Deixa eu remover aqui essa parte.
vou mostrar para vocês o processo, né? Para que fique tudo muito bem claro, né? Para que a gente... Opa, não é esse aqui ainda não. Deixa eu ver aqui. Vamos retirar o que nós já mostramos para vocês, né? Para que não nós possamos mostrar o próximo. Vamos ver aqui. Interromper o compartilhamento. Pronto, agora vamos apresentar aqui rapidamente para vocês o processo. Claro que não vão poder ler tudo, né? Que são várias páginas, mas só a título mesmo de demonstrar que é verdade, tá? Aquilo que nós estamos afirmando. Então, tá ali, ó. Perante o Conselho de Medicina Podiátrica, Departamento de Defesa do Consumidor, algo parecido, né? Do estado da Califórnia. Por quê? Porque ele recebeu várias denúncias, tá? De negligência e incompetência médica, inclusive denúncias que nada têm a ver com essa questão, né, de alienígenas, tá? De chips, nada disso. É porque realmente, né, ele não parecia ser um bom médico, né? Inclusive um bom podólogo, né? Então, recebeu várias acusações de que o tratamento dele não surtiu efeito, que inclusive houve piora, né, no quadro dessas pessoas, tá? E ele teve que cumprir aí com 3 anos, né, de pena em liberdade condicional, onde teve que passar por vários tipos de programas aí de cursos, né, para que pudesse voltar a clinicar, né, pudesse voltar a trabalhar como podólogo, tá? Então tá aqui, né? Então foi feitas várias investigações pelo Conselho lá de Medicina, isso foi levado à justiça, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, ó, a assinatura dele, tá? Lá em 16 de fevereiro de 1999, né, aceitando ali os termos do processo judicial onde ele foi condenado. Tá? Tá aí. Bem, e agora nós vamos verificar que isso não parece ser algo apenas do Dr. Roger Blair, né? Inclusive, nós pode não ser pode já ser do conhecimento de vocês, mas não foi só o Dr. Roger Blair que se viu aí com problemas no Conselho de Medicina, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que justamente a companheira dele, né, ela afirma isso no vídeo, que trabalhou com Roger Blair, não sei se isso aí, não tivemos nenhuma confirmação nisso, né, mas se encontra na internet algo muito próximo aí ao que ocorreu com o Dr. Roger Blair. Não chegou a haver uma condenação, mas houve, como vocês podem ver aí nesse site, Media News, né? Há também em outros sites, né? Tá? Essa mesma notícia. Que é o seguinte: médica que divulga tratamento extraterrestre sofre investigação. Conceito não reconhecido prega que seres de outros planetas podem curar humanos. Então, nessa mesma linha, né, da intervenção extraterrestre. O CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, abriu processo de sindicância para apurar as atividades da médica cirurgiã Mônica de Medeiros, que propaga o conceito da medicina extraterrestre pelo país e diz ter contato com seres de outros planetas que fazem cirurgias em humanos. Consultora de uma revista de ufologia, que é a revista UFO, que eu já mostrei aqui a vocês várias vezes, né? A Mônica, que se diz médium,
é diretora do Centro Espiritualista, né? Ela que saiu do movimento espírita e agora se diz universalista, espiritualista. Casa do Consolador, aliás, é algo muito comum, é a pessoa, para se dar credibilidade, abrir um centro, abrir uma instituição de assistência social, né? Porque daí ela consegue trabalhar melhor a imagem dela. Localizado na zona sul de São Paulo, onde dá cursos que vão do Reiki à Umbanda. Em vídeos encontrados no YouTube, Mônica afirma que vê extraterrestres desde a infância e convive com eles. A investigação foi aberta pelo Conselho em 18 de junho. A atividade da médica chegou à CREMESP por meio de uma reportagem publicada em um jornal de Araçatuba, São Paulo, em agosto de 2009, que chamou a atenção dos conselheiros. Segundo o CREMESP, um processo de sindicância é aberto. Opa, peraí. Vamos lá. Então, segundo o CREMESP, o processo de sindicância é aberto quando a atividade parece infringir o Código de Ética Médica. O Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Bioética, não reconhece o conceito desse tipo de tratamento. Nem podem reconhecer, né, pessoal? Não existe comprovação nenhuma acerca disso. Em entrevista ao R7, um outro site, né, Mônica afirma, vejam bem, prestem bem atenção, que não foi informado sobre a sindicância e nega que alguém possa ter contato com seres extraterrestres. Pessoal, é o que ela mais faz no canal dela, vocês devem saber disso. A todo momento ela diz receber, canalizar seres extraterrestres. Um se chama Shelliana, outro é doutor, outro é veludo, outro é doutor espanhol. Ué, que ela diz serem extraterrestres. Como é que agora, nesse momento, ela nega que alguém possa ter contato com extraterrestres? Se ela diz, por exemplo, que extraterrestres são capazes de colocar chips na cabeça das pessoas, é que existe um contato e que esses extraterrestres são compostos, os corpos deles são feitos de algo mais rígido, porque senão como é que eles implantariam isso daí, né? E vejam a declaração dela como é contraditória em relação ao que ela sempre alegou. Você já viu alguém incorporar um extraterrestre? Vejam bem. É o que ela mais faz no canal dela, inclusive em qualquer programa que ela vá, qualquer canal do YouTube, o extraterrestre está sempre lá disponível. Baixa, né, o extraterrestre de uma hora para outra. Os extraterrestres não fazem mais nada a não ser incorporar na doutora Mônica de Medeiros, e aqui ela está negando que faça isso. Será que seria para se livrar da punição do Conselho de Medicina? Então ela pergunta, você já viu alguém incorporar um extraterrestre? Nem eu, filha. Se você souber de alguém que faça isso, me avisa que eu quero assistir. Aí ela continua, isso não existe, nunca ouvi falar. Pessoal, tirem suas próprias conclusões. Você tem incorporação de espírito da Terra, de quarta dimensão, e os extraterrestres não estão na quarta dimensão. Como é que alguém consegue incorporar um? Então ela está negando aquilo que ela sempre fez. Isso não tem lógica, diz ela, não tem senso. Só que aí os jornalistas, muito bem informados, né, foram atrás e disseram aqui o seguinte: vídeos encontrados no YouTube, entretanto, mostram a médica explicando como é realizada uma cirurgia feita por ETs. Então ela cai, eles verificaram, não é o Arthur que verificou, tão somente, a total contradição e a inverdade contada por ela na entrevista. Por que inverdades são tão comuns de serem encontradas nas falas dos ufólogos? Pessoal, atentem para isso. O nosso objetivo aqui é chamar a atenção do maior número de pessoas possível
para que elas não sejam enganadas por essas pessoas. Esse é um primeiro motivo. O outro motivo é para que o movimento espírita, né, desavisado do jeito que é, não continue dando asas, não continue dando espaço a essas narrativas e a essas pessoas. Elas não falam a verdade, simples assim. O movimento espírita tende, inclusive, a se queimar perante a opinião pública com essa aliança que alguns estão propondo com a ufologia e com esses indivíduos aí, envolvidos com problema na justiça, envolvidos com as mais diversas falcatruas. Essas pessoas não devem ser bem-vindas no movimento espírita. Que elas façam da vida delas o que elas quiserem, nós nada temos com isso. Vão se ver lá com a justiça, tanto a justiça dos homens, como nós já vimos, quanto a justiça de Deus. Mas o movimento espírita não tem nada com isso. Quer dizer, o movimento espírita não pode abraçar isso daí, a título de ficar também descredibilizado, de afastar pessoas minimamente inteligentes e bem informadas. Né? Então, essa é a nossa preocupação, uma das nossas preocupações. Em um pelão, diz lá o jornalista, o termo medicina extraterrestre aparece em letras maiúsculas no canal dela no YouTube. E aí diz aqui, ó, tem pessoas que eles, os extraterrestres, isso é a doutora Mônica de Medeiros falando, tem pessoas que eles, os extraterrestres, operam e temos casos fantásticos de cura. Onde é que estão as provas disso? A maioria nem sabe que é o extraterrestre que vai operar. Você sente que a captação de energia ocorre. Eles estão preocupados em dar uma ferramenta para que a gente desperte. Essa é uma outra tática dos ufólogos e dos universalistas. Quem não compactua com as ideias deles, são os perdidos, os que não estão despertos, os que estão dormindo. E eles são, né, os missionários, eles vão despertar a humanidade, eles sabem de realidades que nós não conhecemos. Essa, né, narrativa toda também de modo a convencer. E aí prossegue aqui a reportagem. Na mesma palestra, Mônica questiona se há médicos na plateia. Após uma resposta negativa, ela brincou com o público. Graças a Deus, não me levem ao CRM, como é conhecido o CREMESP. Acho que eu nem preciso comentar, né, pessoal? Sirlene Moura Araújo, advogada de Mônica, disse que, ao entrar em contato com o CREMESP na última quarta-feira, foi informada de que não havia sindicância. No mesmo dia, o Conselho emitiu um documento enviado para a reportagem do R7 que certifica a ausência de registros de condenação contra Mônica nos últimos 5 anos. Entretanto, segundo o próprio órgão, Mônica ainda não fora avisada sobre a sindicância. Então, a sindicância havia, só que ela não tinha conhecimento. De acordo com o Conselho, a investigação pode durar 6 meses para ser concluída e, havendo indício de infração, é aberto o processo de ética profissional. Conflito de interesses, só para concluir aqui a reportagem. Para Volney Garrafa, coordenador do programa de mestrado e doutorado em bioética da UNB, Universidade de Brasília, qualquer pessoa tem direito de exercer sua mediunidade, realmente. Mas, no caso de Mônica, há um conflito de interesses, pois existe a particularidade de usar o termo medicina de maneira religiosa em eventos ou artigos que informam que ela é médica. Então, está explicando aqui que isso é crime, isso não pode acontecer, isso fere a ética médica. Ela tem o direito, como cidadã, de exercer o papel de médium. Concordamos plenamente, né? Mas a profissão de médica tem outras regras, e isso gera um problema que é o conflito de interesses. Não dá para misturar a questão religiosa com a profissão. Aliás, nem é uma questão religiosa, é uma questão que já passa da questão religiosa, porque envolve, inclusive, supostos seres extraterrenos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diz ele.
Mônica diz que não alia a atividade profissional com a religiosa. A UR7 afirmou que trabalha atualmente na área administrativa da medicina, sem dar detalhes sobre a empresa e o cargo. E no restante do tempo atende pessoas gratuitamente na Casa do Consolador. Se comprovada a infração ética, Mônica pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina ou sofrer penalidades de advertências confidenciais à perda do registro médico. Bem, deixe-me ver aqui se tem mais alguma coisa que nós esquecemos de mostrar para vocês. Não, a princípio era exatamente isso que nós queríamos mostrar para vocês, pessoal. Que, né, é preciso muito cuidado, nós verificamos que realmente não dá para acreditar sem uma pesquisa, sem uma verificação na palavra dessas pessoas. Elas querem convencer as pessoas desses supostos contatos alienígenas, porque, pessoal, isso é um mercado. Tá? Senão, eles não conseguem escrever livros, eles não conseguem fazer palestras e fazer congressos, que inclusive são muito bem pagos. Não conseguem nada para falar no canal do YouTube, que é monetizado, porque atrai a atenção de muita gente, né? E os valores são bastante altos quando ocorre um afluxo de muita gente no canal, né? Então, o mercado, a roda tem que girar. Se eles não criarem narrativas que nunca se confirmam, a roda não gira. Os congressos não acontecem. Não existe material para os programas, para os livros. Então, pessoal, novamente, como nós sempre gostamos de lembrar, nós habitamos um mundo de provas e expiações. A maioria dos espíritos que aqui encarnam são espíritos de terceira ordem. Espíritos que, como nós, têm problemas. Por vezes, não falam a verdade. Por vezes, são egoístas, pensam apenas em si, nos próprios interesses. Mesmo que isso ocorra enganando outras pessoas, enganando as pessoas. Tem muita gente que não tem empatia. Elas não estão nem aí se outros estão sendo enganados. Elas só pensam em si. Elas só pensam em tirar vantagem das situações. E não pensam duas vezes antes de criar coisas, de mentir, de aumentar, de deturpar. Tanto é que, quando submetidas a testes, fogem. Dão desculpas esfarrapadas, como vocês viram aí. E gostam de chegar para o público e dizerem: o MIT comprovou que tudo isso era verdade. A NASA comprovou. E quando a gente vai pesquisar, não encontra absolutamente nada. Tá? Então, é um dever moral nosso, eu me sinto nesse dever, pelo conhecimento que já adquiri acerca desses assuntos, de advertir e de sugerir: fiquem longe desse tipo de abordagem. E também nós poderíamos dizer: fiquem longe dessas pessoas. Elas têm lá o livre-arbítrio delas, mas o movimento espírita não precisa se meter nisso. Os centros espíritas têm tem algo a zelar, que é o bom nome do espiritismo. Então, não chafurdem o espiritismo nesse lamaçal que nós estamos vendo aí. Pessoas, inclusive, quase como sempre envolvidas com crimes, como aconteceu com Daniken, Roger Clare e tantos outros que nós já demonstramos aqui. Né? São pessoas em quem nós não podemos confiar. Né? Bem, então essa é a nossa mensagem. Mais uma vez, serve aí de alerta ao movimento espírita, todos os espíritas, porque nós somos o movimento espírita, né? Uma vez que nós somos espíritas, nós pertencemos ao movimento espírita, né? Que mais um alerta para que nós fiquemos aí de olho e com o pé atrás em relação às narrativas da ufologia e de seus
simpatizantes, que por vezes são apenas pessoas ingênuas, pessoas às quais falta conhecimento, mas há também aqueles que sabem que não estão falando algo verdadeiro, não estão alegando algo que efetivamente aconteceu, tá? Apenas querem tirar partido, tirar vantagem dessa narrativa em benefício próprio ou do seu grupo de ufólogos e simpatizantes da ufologia. Bem, agradecemos aí a todos aqueles que assistiram até o fim esse nosso programa, que teve uma duração aí rápida, de 1h e pouquinho, né? 1h10, 1h12, e em breve nós traremos para vocês mais estudos dessa série Desvendando a Ufologia. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.